Sente. Mais uma vez aqui, Gisele, vamos ouvir o áudio que foi enviado para a nossa central do ouvinte, né, pedindo para ser o tema da nossa conversa aí com você. Vamos ouvir aqui. Psicóloga, por que eu deixo tudo para a última hora, mesmo sabendo que isso vai me fazer sofrer depois? E aí, Gisele, por que é a tão falada procrastinação, né? Por que a gente tem essa mania de deixar as coisas para a última hora? Geralmente quem faz isso tende a ser muito perfeccionista e como as coisas não são perfeitas, aí não vou fazer, né? Quando que a vida mostra que o importante é a gente começar, ainda que não esteja perfeito. Mas vamos então deixar a psicóloga falar aqui, né? Essa é a pergunta, Gisele. Por que a gente deixa tudo para a última hora, mesmo sabendo que isso vai trazer consequências, né? A pessoa acaba sofrendo depois, hein? Certo, Daniel. Muita gente acha que procrastinação é falta de vergonha, de preguiça ou organização. Mas na prática, muitas vezes a gente procrastina para a gente fugir de um desconforto emocional. A tarefa não pesa só pelo tempo ou pelo esforço que ela exige, mas também pelo que ela faz a gente sentir. Às vezes, o que tem por trás de eu não quero fazer tal coisa, né, é que eu não quero me sentir de tal maneira. Pode ser por medo de errar, medo de não corresponder, de decepcionar, o medo de perceber que você não está tão preparado quanto você gostaria, ou até só um cansaço emocional tão grande que qualquer demanda parece maior do que é. Quando a pessoa adia, ela sente um alívio imediato, só que esse alívio dura pouco, porque ela fica se sentindo culpada, fracassada, ansiosa, e aí você entra naquele ciclo, né, onde você adia, sofre, se culpa, fica mais inseguro, e aí você adia uma tarefa de novo. Então, para você que está me ouvindo agora, né, talvez o seu problema não seja simplesmente falta de força de vontade, não, olha. Talvez exista um sofrimento por trás do seu adiamento. E quando a gente entende isso, a gente para de se atacar e começa a tratar a causa real. Entendi. Gisele, procrastinar é preguiça ou pode ser alguma defesa emocional, hein? Olha, pode ser sim, tá? Uma defesa emocional. E isso é muito importante a gente entender. Porque quando a pessoa se chama de preguiçosa o tempo todo, ela piora o problema em vez de resolver, né? Então, a procrastinação, ela pode funcionar como uma tentativa de você evitar emoções difíceis. Um exemplo, gente, uma tarefa bem simples pode ativar a tua vergonha, teu perfeccionismo, insegurança, sensação de incapacidade ou até mesmo lembranças mais antigas de crítica e cobrança lá da sua infância e adolescência, né? Aí, sem perceber, você não está fugindo da tarefa em si, mas está fugindo da emoção que aquela tarefa desperta em você. Tem gente que adia porque acha que precisa estar na vibe certa para começar, né? Outras pessoas adiam porque têm medo de começar e perceber que não conseguem fazer tão bem quanto imaginavam. Isso não significa que a pessoa não precise de responsabilidade. Ela precisa sim, mas responsabilidade sem compreensão vira só mais porrada em cima de alguém que já está lutando por dentro. Entendi. Gisele, então, como é que eu começo uma tarefa quando ela parece grande demais, né? Muita gente acaba desanimando e usando isso como desculpa. Então, né? O que fazer? Qual é a dica que você dá pra gente? Olha, pessoal, quando uma tarefa parece grande demais, o teu cérebro começa a travar. Ele olha para aquilo como se fosse uma ameaça. E ninguém funciona bem diante de uma ameaça o tempo todo. Então, o segredo não é você pensar na tarefa inteira, é você pensar no primeiro passo concreto que você precisa tomar. Por exemplo, eu não vou organizar a minha vida inteira, mas eu vou começar a abrir a minha agenda. Eu não vou estudar tudo, mas eu vou ler uma página, né? Eu não vou resolver tudo isso hoje, mas eu vou resolver coisas por 10 minutos apenas. Quanto mais vaga e enorme aparece a tarefa para você, mais medo ela vai te dar. Quanto mais específica e pequena ela fica,
mais o teu cérebro vai começar a entender que é possível ser feita. Também pode te ajudar muito você trocar a lógica do desempenho pela lógica da presença, gente. Em vez de você ficar perguntando, será que eu vou conseguir fazer tudo? Pergunta o seguinte, qual é a menor parte disso que eu consigo fazer agora? Isso tira o foco da perfeição e te devolve a ação. Se você vive deixando tudo para depois, talvez você não seja fraco nem preguiçoso. Talvez você esteja cansado, assustado ou se cobrando demais. E é, às vezes, né, que o primeiro passo não é a disciplina, e sim você se entender melhor. Tá certo, tá bom. Gisele, mais uma vez, meu bom dia para você e muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela nossa conversa. Por nada, Daniel. O prazer é sempre meu. E lembrem-se, aqui na Difusora, a sua emoção sempre tem voz. Cuidem-se, nos encontramos amanhã.